Já no campo da política, pode-se dizer que os Estados Unidos também têm um triste histórico frente aos atiradores. Em 1912, o ex-presidente Theodore Roosevelt foi atingido no peito por um tiro de calibre 38, enquanto estava em campanha para retomar a presidência. O presidente americano John Kennedy foi atingido por 2 disparos em novembro de 1963. O senador Bob Kennedy, candidato à presidência, irmão mais novo de John Kennedy, foi assassinado em 1968, mesmo ano que Martin Luther King. E em 72, George Wallace foi baleado, chegando a ficar paralisado. Nos Estados Unidos, nós tivemos 4 presidentes mortos em atentados e 3 feridos. Os Estados Unidos, mais uma vez, talvez o número de atentados seja maior, talvez um pouco pelo acesso às armas. Nas mortes foram usados tanto revólveres, né, quanto fuzis, né, armas longas. Teve desde Bob Kennedy, né, que foi morto por um calibre 22 revólver, que é o menor calibre, um dos menores calibres que você tem. Não seria nunca uma arma que deveria ser usada se a pessoa tivesse um pouco mais de cultura com relação a tiro, para matar um presidente dos Estados Unidos. É uma arma de baixo perigo, de baixo calibre, né? Já nós temos o caso do Trump, né? E antes do Trump nós temos JF Kennedy. Ele é um caso completamente atípico ao caso do irmão dele. Por quê? Foi um tiro de fuzil, de longa distância e o alvo em movimento. Esse é o pior tiro, é o tiro mais difícil para um sniper. É o tiro em movimento. Porque a cada distância, a cada número de metros que você atira, a velocidade do alvo influencia e cada metro influencia. Por quê? Quanto mais longe você tem que calcular uma distância, você tem que atirar no alvo, na frente do alvo, imaginando, tentando calcular o tempo que quando você atirar, ele não vai estar onde você está dando o tiro. Vai depender da movimentação dele, para ele que vai chegar no tiro, não é o tiro que vai acertá-lo. Então é um tiro muito difícil. E JF Kennedy foi esse o cenário. Então esse foi um atentado realmente muito bem preparado. And you know, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old, and if you want to really see something that's said, take a look at what happened. No dia 13 de julho de 2024, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, uma das vozes mais polêmicas da atual política mundial, sofreu um atentado enquanto discursava em um evento do Partido Republicano. O tiro de Thomas Matthew Crooks, que partiu de um dos telhados nos arredores do evento, acertou a ponta de uma das orelhas do ex-presidente americano, evitando por muito pouco a morte do então candidato. 2 pessoas que estavam na plateia, no entanto, não tiveram a mesma sorte. Esse atentado ele é muito atípico, porque o atirador usou um calibre para 136 metros. O tiro de AR-15 é um tiro possível e um tiro preciso. Não é um calibre poderoso, um dos mais poderosos, mas é um calibre adequado. Só que ele não usa o auxílio da mira ótica, um instrumento de visão ótica. Então, que dá uma precisão inúmeras vezes maior do que uma mira aberta. O que é a mira aberta? A mira aberta é aquela que você comprou um AR-15 em qualquer loja americana, que tem muitas. Ele não é um instrumento de precisão. Ele tem uma precisão, mas a gente chama de mira aberta, onde a técnica não é tão apurada. Ele acertaria esse tiro a essa distância com uma luneta, o Trump não teria uma segunda chance, como ele está tendo agora. Ele teria morrido. Isso é fato, né? De outra forma, ele atirou com um rifle de mira aberta, que é a mira mecânica que nós falamos, né, que é alça e massa, né, que é o mesmo do revólver, que são, né, 2 pontinhos atrás e um pontinho na frente. Isso não é cabível para um atentado dessa magnitude. O maior pesadelo para as forças de segurança, de proteção de políticos ou mesmo de celebridades
são as aglomerações, lugares públicos, lugares onde você vai ter muitas pessoas em volta, ou movimentação de muitas pessoas. Então, isso, a segurança, você nunca vai dizer que a pessoa vai estar segura. Você vai diminuir em alguns momentos o risco, mas ele nunca vai ser controlado, porque você não tem olhos para olhar e controlar milhares de pessoas, ou centenas que sejam. Você não vai conseguir nunca dar uma segurança total para um político ou para alguém numa aglomeração. Houve um atentado que o candidato à presidência do Brasil foi esfaqueado. É o último o recurso mais próximo que você pode ter para matar alguém ou para agredir alguém é a faca. Né? E ele foi esfaqueado no meio de uma multidão. Nesse caso, não existe segurança. Existe um paliativo, existe uma necessidade de ter as pessoas ali. Num caso excepcional, a segurança pode funcionar, mas é feito para não funcionar. Grandes eventos, grande acúmulo de pessoas, porque não tem como você cuidar, ter olhos para um público de 30, 10, 20 mil pessoas. Né? Um lugar onde todo mundo tem acesso, o Papa, John Lennon, né? Todos esses casos foram o Ronald Reagan, né? O próprio Bob Kennedy, são casos que são feitos, os atentados são cometidos a poucos metros. Né? Então, e com um número de pessoas impossível de você vigiar. Então, só que assim, faz parte da exposição de um candidato, de um presidente, de um líder, né? De partidos políticos, candidatos, precisa ter esse contato com o povo. Né? Dali que ele consegue interagir, né? Não só por meios de comunicação, né? Ou por horários da televisão, não dá para você ter. Eles não querem, inclusive, não atinge da mesma forma o público. Né? As armas existem e elas estão sendo usadas, não só para proteger. Isso é um fato. Mas muito antes de qualquer debate político, é importante entender e cuidar das motivações psicológicas e patológicas da população. Quem não trabalha diretamente com a segurança privada ou pública e que vai ter acesso à arma, a nosso ver, precisava ter testagens muito mais rigorosas, profundas, para que esse manuseio fosse seguro para o próprio indivíduo, tanto em relação à temática suicídio, como também se acidentar, em relação aos seus familiares, cuja manipulação inadequada, inabilidosa, poderia também causar acidentes com entes queridos, e sobre o risco a terceiros, como por exemplo o quanto que tolera, o quanto que tem de flexibilidade diante de situações adversas. E as forças de segurança, o que entendemos que torna mais seguro essa utilização é de que os exames fossem realizados de maneira mais periódica. Portanto, a nossa previsão técnica que um elemento fundamental para a diminuição do número de mortes por arma de fogo no Brasil, especialmente, número 1, um controle muito mais rigoroso em relação à venda e penas mais rigorosas para quem faz o porte de arma sem nenhuma autorização.